Foi lançado nesta manhã o Plano Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. Para falar sobre esse plano e a situação do trabalho escravo no Piauí, nós recebemos aqui no estúdio o Procurador do Trabalho, Dr. Edno Moura. Dr. Edno, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Em que consiste, qual o objetivo do lançamento desse plano aqui para o estado do Piauí? Esse plano, ele vem aliado à instalação de uma comissão para a erradicação do trabalho escravo no estado do Piauí. Por que é importante esta comissão e esse plano ao mesmo tempo, ou seja, a instalação da comissão e o plano? Porque nós precisamos complementar a política de enfrentamento e combate ao trabalho escravo no estado. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje uma política repressiva, que resgata trabalhadores. Então, ano após ano, nós estamos resgatando trabalhadores. Para nós termos uma ideia, já foram resgatados cerca de 1.700 trabalhadores em toda a série histórica e nos últimos 2 anos, 2022 e 2023, foram resgatados 339 trabalhadores, ou seja, praticamente 20% do total da série histórica. Mas essa política repressiva ela precisa ser complementada para que ela possa ter êxito. E a complementação vem com políticas públicas preventivas e políticas públicas de atenção à vítima. Então o plano ele é focado exatamente nisso. Dos 4 eixos do plano, 3 eles direcionam para prevenção e para assistência. Considerando o cenário nacional, o Piauí estaria numa situação mais preocupante ou está dentro da realidade média do país? Veja bem, a situação do Piauí é preocupante porque, como eu mencionei, em 2022 foi o 3º estado da federação que mais resgatou trabalhadores e em 2023 foi o 5º. E em ambos os anos, ou seja, 2023 foi o 1º do Nordeste e em 2022 também foi o 1º do Nordeste. Então são números bastante preocupantes, mas que mostram, por outro lado, que a atuação repressiva no estado do Piauí é uma atuação efetiva, uma atuação eficiente. Na outra ponta, demonstra que nós não temos uma política pública de prevenção e de atenção a essas vítimas. Então, esse cenário, esses números, eles trazem exatamente esses ensinamentos, de que você tem uma política pública repressiva efetiva, mas, por outro lado, você tem uma política preventiva completamente inexistente. O plano prevê ações somente do Ministério Público ou um trabalho integrado com outros órgãos? Não, na verdade, o que nós lançamos hoje foi a COETRAI, que é uma Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo. Essa comissão ela vai estar sobre a batuta do governo do estado. Então é uma comissão que vai estar vinculada a 2 secretarias, a SASC é uma delas, e ela vai estar formada por várias instituições. Então nós temos os órgãos do governo do estado que já vão fazer parte, e aí eu cito alguns como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, o INTERP, a Secretaria de Comunicação. Então nós temos vários órgãos do governo do estado que são importantes para nós formularmos política pública. E vamos ter instituições fora da estrutura do governo do estado. Então, para citar alguns, nós temos do próprio governo federal, nós vamos ter o INCRA, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Social, e nós vamos ter também instituições do Poder Judiciário. Vai estar lá a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e as defensorias, tanto estaduais como da União. Então, vai ser um grupo de pessoas que vão se reunir para pensar exatamente essa política pública, para apresentar essas políticas públicas para os órgãos, para as autoridades estaduais, para as autoridades federais, para que nós possamos montar e termos efetivamente uma estrutura de combate ao trabalho escravo que abranja todos os setores, repressão, prevenção e atenção. O que caracteriza o trabalho análogo à escravidão? O trabalho análogo à escravidão, hoje, e é bom também que fique bem claro, trabalho escravo ou redução de pessoas à condição análoga de escravo está previsto no Código Penal, está lá no artigo 149, tem uma previsão de uma pena que varia de 2 a 8 anos, além da multa, e logo no mesmo dispositivo tem também o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Então o trabalho escravo hoje, ele se caracteriza por algumas hipóteses. A principal que ocorre aqui no estado do Piauí são condições degradantes de trabalho. Os trabalhadores são submetidos a condições subhumanas. Normalmente você não dá um alojamento adequado. Em muitos casos que a gente resgatou em 2022, 2023, os trabalhadores ficavam alojados ao relento, na mata. Então eles armavam suas redes entre uma árvore e outra, não tinha água potável, muitas vezes a água que era fornecida, uma água que ficava exposta ao calor, ao sol, no segundo semestre aqui do Piauí, todo mundo sabe como é que funciona. Eles tinham que preparar sua alimentação em condições bastante precárias, em fogareiros improvisados,
e a alimentação também não era condicionada adequadamente, de sorte que é uma alimentação que se estragava, e essas pessoas tinham que consumir. Então, esse conjunto de fatores configura aquilo que nós chamamos de condição degradante de trabalho, que está lá previsto no Código Penal como trabalho escravo. Existem outras hipóteses, como jornada exaustiva, servidão por dívida, cercear a liberdade de ir e vir por meio da retenção de documentos ou por meio da retenção de um meio de transporte. O cara chegou, foi transportado até o local, chegou lá, ele queria sair, mas ficou impedido por conta do transporte que não existia. Então, são várias hipóteses que configuram. No Piauí se destaca pelas condições degradantes de trabalho, infelizmente. Alguma atividade costuma registrar mais ocorrências de trabalho análogo à escravidão? Sim, no estado do Piauí, nós temos uma atividade que sempre foi muito importante, é muito importante para o estado. Ela é uma atividade importante também para a economia. Obviamente que o impacto dela na economia mundial é pequeno, mas ele tem um impacto para alguns tipos de produto, que é a atividade na cadeia da carnaúba. Cadeia da carnaúba, que depois, aquela cera que é produzida, vai para a indústria de cosméticos, vai para a indústria farmacêutica, vai para a indústria de eletroeletrônica. Então, aqui nós temos um histórico de trabalho escravo nessa cadeia produtiva. A gente está tentando avançar com várias medidas, mas em 2023, infelizmente, o número de resgate nessa cadeia ainda foi alto. Foram 86 trabalhadores resgatados só na cadeia da carnaúba. Então, é uma cadeia que continua preocupando, ela é uma cadeia importante e continua preocupando. E nós temos o da extração de pedra, porque, infelizmente, aqui no estado do Piauí houve uma proliferação de pedreiras irregulares, muitas vezes sem a licença para poder extrair, e nessas pedreiras ocorreu muita submissão de trabalhadores acondicionados de escravo. E o mais preocupante é porque a pedra extraída nessas pedreiras ilícitas e irregulares, elas foram todas direcionadas para os calçamentos dos municípios, do poder público comprando produto oriundo de trabalho escravo, porque não faz uma fiscalização adequada da origem daqueles produtos e nem das pessoas com quem eles contratam. A proximidade do pleito eleitoral favorece esse tipo de ocorrência também, nas pedreiras? Exatamente. E para ter uma ideia, que em 2022, que foi um ano eleitoral, foi o ano que teve o maior número de resgates nas pedreiras. Foram mais de 100, se eu não me engano, nós tivemos cerca de 110 trabalhadores resgatados só nessa pedreira. Houve uma diminuição no ano de 2023, que não foi um ano eleitoral, e agora em 2024 é possível que esse número cresça, porque normalmente, para tentar mostrar algum tipo de serviço, os gestores acabam fazendo muito calçamento nos seus municípios durante esse período. E acaba recebendo essa pedra para poder fazer esses calçamentos dessas pedreiras ilícitas e irregulares. Existe um padrão de pessoas que costumam ser vítimas desse tipo de crime, doutor Hélio? Exatamente. Nós temos um perfil traçado. Certo. Normalmente são pessoas do sexo masculino, normalmente negros, com baixa escolaridade, ou seja, quase 80% tem no máximo até o quarto ano, terceiro, quarto ano. Do fundamental. Então, a característica básica deles é uma vulnerabilidade sobre todos os aspectos, o aspecto educacional, o aspecto econômico e de capacitação para ser absorvido pelo mercado de trabalho. Infelizmente, o mercado ele é um mercado mais exigente, e se a pessoa não detém aqueles requisitos, ela acaba sendo alijada por esse mercado, e aí essas pessoas são presas fáceis para aqueles gananciosos exploradores que querem, obviamente, obter um lucro maior, reduzindo os custos do trabalho, reduzindo os custos com seus trabalhadores. É possível suspeitar de que determinado convite ou proposta de trabalho possa ser caracterizada como um potencial para a escravidão? Exatamente. Isso acontece, infelizmente, no Piauí, principalmente com os trabalhadores piauienses que são explorados em outros estados da federação. Para nós termos uma ideia, em 2023 foram resgatados mais de 230 trabalhadores piauienses que migraram para outras unidades, principalmente para a atividade da cana-de-açúcar, atividade de produção daquela palhinha do cigarro em Goiás, atividade pedreira no Paraná, ou seja, várias atividades, trabalhadores foram ludibriados, enganados com falsas promessas de que iriam receber salários vantajosos e boas condições de trabalho. Então, quando o trabalhador recebe esse tipo de proposta, é importante que ele desconfie e já faça o contato com as autoridades. Pode, inclusive, contactar o Ministério Público do Trabalho para que possa ser feito um trabalho de averiguação do local de destino desses trabalhadores, para verificar se efetivamente esse é um local que esteja preparado do ponto de vista de estrutura,
de condições para receber esses trabalhadores. Acontece ou já aconteceu do mesmo trabalhador ser resgatado mais de uma vez? Sim, tivemos inclusive casos no Piauí nas pedreiras. O trabalhador foi resgatado de uma pedreira e depois resgatado de uma outra pedreira, não da mesma, mas de uma outra pedreira também que estava na região. E isso acontece por conta dessa vulnerabilidade dos trabalhadores e por falta de uma política complementar à repressão, que é isso que nós estamos tentando mudar com o plano estadual que foi lançado hoje, o terceiro plano, e com a Coetrai, que é essa comissão. Ou seja, resgatava os trabalhadores e depois eles ficavam desamparados. Quando terminava as verbas que eles recebiam e o valor da indenização por dano moral e os 3 meses de seguro-desemprego que eles têm direito, esses trabalhadores ficavam normalmente se vendo na necessidade de procurar esses empregos e como eles não tinham uma atenção, uma capacitação, acabavam voltando para o mesmo tipo de situação e muitas vezes eles são escravizados. Não é incomum, inclusive, em outros estados da federação, nós termos aqueles chamadas que acontecem aqui no Piauí também, as viúvas de maridos vivos. São aquelas pessoas, trabalhadores migrantes que saem daqui, vão para outros locais e lá eles ficam sendo conhecidos como aquele peão de trecho, saindo só de um local para outro e nunca retornam para suas famílias aqui, porque eles estão sendo submetidos a condições, às vezes servidão por dívida lá, e não conseguem recursos e não têm coragem de retornar porque foi completamente em vão a ida dele para esses locais. Doutor, qual a punição prevista em lei para quem pratica ou para a empresa que foi fiscalizada e detectada ali a prática do trabalho análogo à escravidão? Veja bem, o trabalho análogo à escravidão ele está protegido do ponto de vista jurídico e ele prevê uma série de responsabilidades. Se a gente buscar o direito de cabo a rabo, nós vamos encontrar responsabilização em todas as esferas jurídicas. Então, eu posso enumerar aqui. Responsabilidade administrativa, ou seja, ele já vai sofrer várias autuações. Então, são multas, que são multas contundentes. Ele vai ter o nome dele exposto numa lista que a gente chama Lista Suja de Trabalho Escravo, que vai repercutir também na obtenção de crédito, principalmente com as instituições oficiais. Ele vai estar responsabilizado na esfera civil, porque ele vai sofrer uma ação de indenização por dano moral individual, que ele vai ter que pagar para cada trabalhador submetido à condição análoga de escravo, além de uma indenização por dano moral coletivo. Ele está sujeito a uma responsabilização na esfera criminal, porque, como eu mencionei antes, está lá previsto no artigo 149 do Código Penal, é crime, então está sujeito a uma pena de 2 a 8 anos, além de outros crimes também que são praticados, crimes contra a organização do trabalho, de penas menores que podem ser somadas a essa e atingir uma pena bem significativa. Existe caso de reincidência por parte de empresas ou empresários aqui no Piauí também? Aqui no Piauí, sim. Tivemos um caso de reincidência na atividade da Carnaúba, em que o mesmo empregador ele já foi flagrado 2 vezes na mesma situação de trabalho escravo. A reincidência implica numa rigidez, numa punição maior? Todas essas esferas, a reincidência ela sempre traz um acréscimo na sanção, seja na responsabilidade civil, seja na responsabilidade penal. Nós já tivemos também casos de reincidência em outros estados, e aqui no Piauí nós já tivemos casos de empregadores condenados na esfera criminal. Condenados em primeira instância, o processo está transcorrendo e ainda não chegou ao seu término. Como denunciar? O trabalhador que suspeita que está numa situação como essa, ou a família, que de repente vai ter mais oportunidade de denunciar, como fazer? Pois é, nós temos muitos canais e até eu aproveito para conclamar inclusive a população a fazer essas denúncias, porque elas são muito importantes. Como eu mencionei, em 2022, nós resgatamos 180 trabalhadores. Boa parte desses resgates decorreram de denúncias que foram feitas, denúncias muito bem instruídas. Então é importante que você faça a denúncia e a sua denúncia venha com o máximo de instrução possível, ou seja, com uma localização exata do local, se possível, com fotos do local, com vídeos, obviamente tudo isso se for possível. Então você pode fazer essa denúncia tanto nos nossos canais. Para isso você pode utilizar nosso site da Procuradoria. Basta você acessar qualquer site de busca, MPT Piauí, lá vai ter um linkzinho que são denúncias que você vai fazer sua denúncia de forma anônima. Mas o mais fácil é utilizar o nosso canal, o nosso WhatsApp, que basta você ligar para o 99544-7488, que você vai poder fazer essa denúncia de forma mais simples, mais célere, mesmo porque todo mundo tem hoje um celular, então é muito mais fácil trabalhar do que no site. E você ainda pode fazer a denúncia no canal Disque 100, que é um canal do Ministério de Direitos Humanos, que aí recebendo essa denúncia eles encaminham para o Ministério Público do Trabalho. Além dos canais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que também são parceiros
nessa atuação no combate ao trabalho escravo. O plano prevê alguma ação de conscientização para educar as pessoas, trazer esse tipo de esclarecimento? Sim, nós temos várias ações voltadas para a conscientização. Nós temos ações voltadas para começar a trabalhar isso, inclusive nas escolas, então de forma transversal, por isso que a Secretaria de Educação faz parte dessa comissão, e nós temos também para fazer campanhas de conscientização com alguns projetos específicos. Eu posso até citar um que vai ser implementado, que é o projeto Educar para Libertar, que ele visa tratar com gestores, entidades da sociedade civil, com professores, para tentar formar esses multiplicadores nos municípios, para que eles possam estar trabalhando isso nos seus locais, para que os trabalhadores possam ficar muito mais protegidos e criarmos efetivamente uma consciência da existência do trabalho escravo. Hoje eu tive a oportunidade de falar no evento, e um dos grandes problemas que a gente detecta no trabalho escravo é exatamente o negacionismo. Ou seja, você negar a existência do trabalho escravo. Então, quando você nega a existência do trabalho escravo, você se coloca numa situação de conforto. Por exemplo, eu sou uma autoridade pública, por exemplo, como autoridades, por exemplo, do Poder Executivo. E se eu nego a existência do trabalho escravo no Piauí, por exemplo, eu não me sinto na obrigação de adotar nenhum tipo de medida para enfrentá-lo, para combater. Acaba ficando conivente. Que o negacionismo, ele é cúmplice exatamente do trabalho escravo, porque ele transforma esses gestores em coniventes. Doutor, e a respeito do tráfico de pessoas no estado do Piauí, qual a diferença? Como é que o Ministério Público acompanha esses casos também? Pois bem, o tráfico de pessoas, o que é que aconteceu? Nós tínhamos antes, nessa questão do trabalho escravo, nós tínhamos uma legislação que ela era muito complacente com essa situação de tráfico de pessoas. Então, o Código Penal, ele só trazia o aliciamento, com uma pena muito pequena de meses. Então, o aliciamento para fins de trabalho escravo. A partir de 2016, houve uma alteração no Código Penal que passou a tipificar o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, ao lado de outras finalidades do tráfico, como, por exemplo, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, tráfico de pessoas para fim de comércio de órgãos, por exemplo. Então, hoje você já está tipificado nesse mesmo dispositivo todas as finalidades do tráfico de pessoas. É o que a gente chama no direito de dolo específico, direito penal de dolo específico. E aí, o tráfico de pessoas agora, nós temos essa ferramenta mais forte para poder combatê-lo, e existe com muita frequência aqui no estado do Piauí, como eu mencionei, os trabalhadores são traficados para outros locais. Porque no tráfico de pessoas, o trabalho escravo, ele funciona mais ou menos como acontecia desde aquela escravidão dos africanos que eram traficados. Uma pessoa ia lá na África, um grupo de pessoas, uma empresa, um empreendimento, comprava aquelas pessoas, capturava, fazia alguma coisa, traficava aqui e recebia o dinheiro para colocar as pessoas para trabalhar. Aqui acontece a mesma coisa, só que sobre outro formato. São empresas que dizem que terceirizam, ou é um gato que tem a função de levar, arregimentar trabalhadores e levar para um local lá para trabalhar. Esse é o traficante de pessoas, e essas pessoas vão ser tratadas como tal a partir dessa alteração no Código Penal. Quer dizer que o tráfico de pessoas, ele compreende, além do trabalho escravo, tem a questão do tráfico para extração de órgãos ou exploração sexual, ou seja, é uma legislação mais ampla. Sim, pega todos esses fatores, né? Mas o importante é que ele ataca, do mesmo modo, todos os objetivos do tráfico de pessoas. Então, agora a gente pode estar muito mais à vontade para nomear, né, o traficante, aquele que era o arregimentador, o aliciador, antes de tráfico de pessoas, traficante de pessoas. E aí, obviamente, quando você trata disso, você tenta focar todas essas situações, porque o tráfico, ele ataca também a vulnerabilidade dos indivíduos. Então, quando você trafica para fim de exploração sexual, você está atacando, você está se aproveitando da vulnerabilidade daquelas mulheres ou daqueles homens que estão sendo submetidos àquele tipo de exploração. Quando você trafica para fins de comércio de órgãos, você está também atacando uma vulnerabilidade do indivíduo que está precisando de recursos de algum modo, para poder sobreviver também. Então, todos eles têm essa faceta comum. O denunciante tem algum tipo de proteção especial? Sim, o denunciante ele pode fazer a denúncia anônima, embora não seja mais recomendável. A gente recomenda que o denunciante se identifique e peça para ser mantido o sigilo dos seus dados. Se tiver esse pedido de manter os sigilos, a gente mantém os sigilos, garante a segurança desse denunciante, mas é importante que ele se identifique para que nós possamos tirar alguma dúvida
que surja no decorrer da análise daquela denúncia. E até para evitar denúncias falsas também, né? Exatamente, também para evitar isso, porque muita gente já se aproveita para fazer denunciação caluniosa. É lamentável. Doutor Edno Moura, procurador do trabalho, muito obrigado pela presença, pela gentileza de sempre em atender aos nossos convites, desejando todo sucesso no trabalho do Ministério Público. Eu que agradeço.